A história começa com a apresentação de Cash, um homem que leva uma vida tranquila em uma pequena cidade nos Apalaches norte-americanos. Depois de sua rotina matinal de exercícios, ele se dirige à casa do irmão, onde cumprimenta sua sobrinha adolescente Savannah, que começa o dia com a melhor atitude, ao contrário do pai Finney, que adormeceu no sofá depois de uma longa noite de bebedeira enquanto relembrava sua falecida esposa. Essa é uma ferida recente que ainda está aberta, por isso seu cunhado Cash o ajuda a se manter, assim como nas tarefas da fazenda da família. Depois disso, Cash e Savannah se preparam para ir à missa de domingo, para a qual também convidam Finney, embora ele prefira ficar e consertar seu velho trator. Em particular, Savannah diz ao tio que seu pai tem sua própria maneira de sofrer. Depois de ouvir as sábias palavras do pastor Wilder, Cash e sua sobrinha esperam por Finney em um restaurante. Como os minutos passam sem que ele apareça, o protagonista sai para ligar para ele, deixando Savannah sozinha à mesa. Um grupo de bandidos se aproveita da situação para assediá-la. Quando Cash retorna, parece reconhecer esses bandidos, que permitem que a garota saia em troca de uma conversa com seu tio. Segundo eles, seu chefe, conhecido como Big Cat, tem algumas objeções à fazenda dela. Com esse vago aviso, Cash e Savannah retornam à fazenda, onde encontram Finney em um estado de embriaguez. Apesar disso, Cash tenta ter uma conversa séria com ele e pergunta se ele deve dinheiro à máfia de Big Cat. Quando encurralado, o cunhado confessa que tomou um empréstimo da gangue, usando os documentos da propriedade da fazenda como garantia, documentos que originalmente pertenciam à irmã de Cash. Isso enfurece Cash, que acusa Finney de estupidez. Com uma dívida de $11 mil e a fazenda em perigo, o protagonista começa a limpar a bagunça em que seu cunhado se meteu. Enquanto ele vai discutir o assunto com um conhecido advogado local chamado Zé, Finney fica com sua filha e tenta ajudá-la com a lição de casa de matemática. Eles são interrompidos pela chegada de alguns bandidos, liderados por seu segundo em comando, Boong. Enquanto isso, um dos bandidos percebe Savannah. Ela se defende com a faca que seu tio lhe deu, transformando a situação em uma guerra sem lei. Furioso, o protagonista retorna à fazenda, onde Boong dispara um tiro perto da orelha de Finney como advertência e depois vai embora com seus homens. Diante dessa situação, Cash pede à sobrinha que cuide de Finney, pois ele tem coisas a fazer. Não tendo outra escolha, Cash vai falar com a própria Big Cat, a fomentadora do medo mais conhecida como a rainha da cidade. Longe de cumprimentá-lo com hostilidade, ela o trata como um aliado. Na verdade, ele já foi. De acordo com ela não tem interesse na fazenda ou na família dele. Ela só os prejudicou para que seu verdadeiro alvo, Cash, sentisse isso. Acontece que, no passado, ele foi um assassino implacável que trabalhou para ela e a ajudou a construir seu império. Agora ela está à beira do abismo e precisa vencer. Cat quer que Cash retorne às suas fileiras, apesar de ter se aposentado dessa linha de trabalho há muitos anos. Com a herança de sua falecida irmã em jogo, ele aceita as condições da negociante. Depois de 3 trabalhos, a dívida é cancelada. De volta à fazenda, Cash encontra Finney chateado, reclamando que ele não conseguiu proteger sua esposa, suas terras e até mesmo sua filha. Em sua primeira missão sob as ordens de Big Cat, Cash participa de um ataque ao esconderijo de uma gangue rival. No entanto, Boong e os outros o colocam em uma posição distante do conflito principal. De lá, ele detém um único membro da gangue rival, que é imediatamente morto por Doi. Cash percebe que eles lhe deram uma arma sem balas, ao que eles respondem que estavam testando sua lealdade, mas até agora ele passou no teste. Mais tarde, ele desabafa suas frustrações com o pastor Wilder em um bar, relembrando seu passado como viciado em drogas, juntamente com sua irmã e seu cunhado. Infelizmente, sua irmã acabou pagando o preço e foi então que ele mudou radicalmente seu estilo de vida. No segundo trabalho, um dos subordinados de Cat, Zack, informa-o de que eles precisam derrubar Lazarus, um dos principais traficantes de drogas da organização. Ao sair da cidade, eles param para esperar os contatos que Lazarus deveria encontrar, mas Zack perde o controle e o mata em um acesso de raiva. Furioso, Cash o repreende por seu ato imprudente e o avisa que agora eles precisam lidar com os clientes de Lazarus. Depois de esconder o corpo em sua van, os compradores chegam, liderados por um mafioso chamado Dominique, que imediatamente duvida dos substitutos de Lazarus porque não foi avisado com antecedência. O engano cai por terra quando ele percebe sangue na bota de Cash. Cash e Zack conseguem matar Dominique e um de seus atiradores, mas o último sobrevivente, um jovem ansioso, corre para a floresta. O protagonista o intercepta rapidamente com um tiro na perna e o convence a entregar o dinheiro em troca de sua vida. Após a troca, o assassino coloca fogo na van e entra em contato com o cunhado, que chega em sua caminhonete.
Cash diz a ele para não fazer perguntas, pois, afinal, é seu segundo trabalho, apenas mais um e eles estarão livres. Juntos, eles limpam o sangue do assoalho da caminhonete e o escondem em Savannah. O plano envolve o delegado Duke, a quem Cash conta sobre os laboratórios de drogas de Cat e as rotas de tráfico no condado. Cash promete fornecer as provas se Duke mantiver sua identidade em segredo e proteger sua família de possíveis retaliações do traficante. Duke aceita o acordo. Em seu pouco tempo livre, Cash supervisiona a prática de tiro de Savannah com seu pai, ambos testemunhando seu progresso. Talvez ela possa se tornar uma caçadora como eles. Depois de capturar um dos grandes felinos, Duke tenta entrar em contato com seu informante e sugere a ideia de um microfone escondido para derrubar completamente o contrabandista. No entanto, Cash ignora suas ligações, pois é inesperadamente convidado para uma festa na Katz, onde ela elogia seu filho Zack por aumentar o crescimento de seus negócios. Não é de surpreender que ela não tenha mexido um dedo quando Cash pediu ajuda. Na festa, Cat também parabeniza Cash por ter concluído uma venda que parecia complicada. Desgostoso com o ambiente, Cash prefere ficar olhando para a lareira, em cujas chamas ele já jurou fidelidade a Big Cat. Ela apresenta o entretenimento da noite, o próprio Duke, amarrado e amordaçado. Cash tenta manter a calma, sabendo que isso é para o seu próprio bem, enquanto o policial é brutalmente espancado. Depois de destruir seus joelhos, eles lhe dão uma chance de falar e ele implora por misericórdia porque tem um filho para cuidar. Infelizmente, Cat quer transformá-lo em um terrível aviso para os outros. Enquanto discutem qual dispositivo de tortura usar, Cash sugere que eles já viram o suficiente e propõe acabar com o delegado na floresta. Cat rejeita a ideia e corta a garganta de Duke naquele momento. Ela ordena que o assassino se desfaça do corpo, o que ele aceita com a condição de que esse seja seu último trabalho. Indignado, Big Cat o lembra de que o acordo entre eles termina quando ela diz isso e que é melhor ele pensar em sua família se planeja se rebelar. Ao amanhecer, Bo mostra ao seu chefe o celular do falecido delegado, cheio de mensagens entre ele e Cash. Suspeitando que Cash o traiu, ele liga para o cunhado e diz para ele ir para o mais longe possível com Savannah. No entanto, Finn ignora o aviso porque, ironicamente, ele concordou em acompanhar a filha na missa de hoje. No final da missa, pai e filha são atacados por bandidos mascarados enviados por Big Cat. Embora eles tenham apontado uma arma para os outros fiéis, o pastor Wilder aparece do nada e luta corpo a corpo com eles, nocauteando-os. Mesmo assim, Finn está gravemente ferido. Quando Cash chega ao hospital, ele encontra apenas Savannah chorando pela morte do pai. Por causa disso, o xerife Hollister visita Cat e a lembra de que ela não pode fazer vista grossa para a violência em plena luz do dia, embora aparentemente possa ignorar o assassinato de seu assistente. Em vez de obedecer, o traficante a faz perceber que pode substituí-lo a qualquer momento. Perturbada pela morte de seu pai, Savannah pergunta por que a polícia não faz nada se já sabe quem o matou. Infelizmente, seu tio explica a ela que todos na cidade têm medo. Enquanto mantém sua atitude estoica em relação à sobrinha, Cash explode em particular com raiva e pede a Deus que proteja sua família enquanto ele busca vingança. O Hitman enfurecido interrompe imediatamente uma venda de drogas, desencadeando um tiroteio no qual ele é atingido pelo carro do traficante. Pelo menos ele consegue colocar uma bala entre os olhos do traficante. De volta à sua caminhonete, Cash percebe que perdeu as chaves durante a luta. Elas são encontradas pelo xerife, que promete a Big Cat que cuidará de Farmer Furious. Da mesma forma, Bon, Zack e outro Tug invadem a casa de Wilder, pensando que Savannah está escondida lá. Por mais que eles o espancem, ele não diz uma palavra. A garota ainda ouve os gritos no sótão e decide se entregar aos bandidos, salvando a vida do pastor. Novamente, Cash chega tarde demais, apenas para receber más notícias. Quando Wilder lhe diz que o tigre só deixará Savannah livre se Cash se entregar, o Hitman diz que tem uma ideia melhor, que exigirá a ajuda do pastor, como nos velhos tempos. Usando balaclavas, eles invadem o escritório de Zack e o fazem prisioneiro sob a mira de uma arma. Assim que a tigresa descobre, o protagonista liga para ela e lhe oferece uma troca melhor, Zack por Savannah. Ela exige que a troca seja feita em sua mansão, uma fortaleza guardada por seus capangas. Para sua surpresa, é o Wilder quem aparece com Zack sob custódia, sem sinal de Cash. Enquanto isso, o assassino se esgueira pela floresta ao redor da mansão, eliminando silenciosamente os bandidos nas proximidades. Ao mesmo tempo, Savannah se aproveita de um guarda distraído para cortar suas amarras com a ponta afiada de sua cadeira. Assim que o guarda se vira, ela o surpreende com um tiro de espingarda. Isso desencadeia um tiroteio entre as forças do grande felino e o Wilder, enquanto Cash continua seu avanço pela floresta.
No meio do caos, Zack se liberta do pastor e pega uma arma de um bandido caído. Ele atira em Wilder, que imediatamente responde aos disparos. Ele comete o erro de correr para dentro da floresta, onde assusta os cães de guarda, que o atacam instintivamente. Wilder mantém sua posição corajosamente até não poder mais. Ao mesmo tempo, Boone persegue Savannah dentro da mansão, mas ela se defende com um rifle. Cash finalmente aparece e enfrenta Boone em um combate corpo a corpo. Cash é esfaqueado, mas consegue matar seu inimigo usando os fragmentos de um vaso quebrado. Preocupada com a morte do filho, Big Cat surpreende Cash com tiros quando eles estão prestes a fugir. Sem opções e ferido, Cash diz à sobrinha para fugir enquanto pode, mas Big Cat o domina e declara que eles se encontrarão novamente no inferno. Quando ele está prestes a acabar com ele, Savannah retorna e enfia uma faca em sua cabeça. Algum tempo depois, vemos Wilder se recuperando na igreja e Cash trabalhando em sua fazenda com Savannah. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.